Olá a todos, meu nome é Paulo Eurides e você está no Central América. Que o Brasil é uma zona, todo mundo sabe. Essa é a parte ruim e a parte boa dele também. Todo mundo é alegre, feliz e contente o tempo todo, mas ao mesmo tempo tá descontente, triste e com raiva. É como se Deus, na hora que criou o Brasil, ele escolhesse o melhor de todos os povos e colocasse no pior dos países. E nesse vídeo eu quero explorar um pouco isso, entender o porquê que o Brasil tá tão bosta. A gente vive num dos países mais diversos do mundo. Já perceberam como a cara do brasileiro pode ser qualquer cara? A gente é fruto dessa miscigenação e ela faz ser o que a gente é. De forma geral, tirando alguns filhos da puta, o brasileiro é muito gente boa e hospitaleiro. Ele tá preparado para olhar para qualquer história e fazer aquilo fazer parte dele de alguma forma. A gente se identifica muito fácil com tudo. Acredito que o grande motivo por trás disso é o fato do nosso país ser um país continental e ter diversos tipos, tanto de climas quanto de pessoas. A gente tem deserto, tem serra, tem mato, tem floresta, mato baixo, tem mato alto, caatinga, tem cidade, né? Bastante cidade, áreas muito urbanas. Ao mesmo tempo, assaltos e assassinatos fazem parte do nosso dia a dia, seja através do contato físico com alguma dessas ações ou através das telecomunicações. Eu acredito que esse seja o maior tendão de Aquiles do brasileiro. Fala, GPT, viu? Eu queria que você me explicasse um pouco sobre o conceito de pão e circo. O conceito de pão e circo vem da Roma Antiga. Ele era uma estratégia usada pelos governantes para manter a população satisfeita e distrair das questões políticas. A política contemporânea se comporta como um teatro. Atores são designados para prestar diversos papéis e aqueles que se saírem melhor se elegem. E é legal que a gente tem vários personagens, desde o trabalhador fudido que saiu do movimento operário, tá no poder há 20 anos e continua pobre, fudido, né? Até o super-homem brasileiro que vai salvar o país e vingar todo mundo, mesmo estando preso em casa. Não que todo mundo que entre para a política necessariamente é um personagem, mas depois que entra e precisa se eleger e se reeleger e continuar dentro desse sistema, aquela versão dele que colocou ele no poder no primeiro momento é a que mais deu votos. Então, qual o incentivo para ele mudar, evoluir? E todos esses atores, com auxílio da livre iniciativa, entregam pra gente pão e circo, assim como os governantes da Roma Antiga. O problema é que no Brasil, pra gente, o pão sempre foi mais escasso, mesmo a gente sendo o supermercado do mundo. E o circo sempre foi a forma mais barata de entreter quem tá aqui. Assis Chateaubriand, um magnata da mídia brasileira, responsável por vários jornais e revistas na sua época, foi o fundador da TV Tupi, a primeira emissora de TV brasileira. E na década de 70, no auge da ditadura militar, a Rede Globo ganhou o corpo que precisava para construir esse império que ela é hoje em dia. A Rede Globo foi a primeira emissora a padronizar o consumo no Brasil inteiro, tornando o Jornal Nacional e as novelas um padrão em todo o país e a linha de show estruturada e programada para cada região. A TV acaba de se tornar o maior instrumento de formação do imaginário da população brasileira. Com a chegada das fitas cassetes e posteriormente os DVDs e Blu-rays que vieram, a possibilidade de exportar seus filmes e, consequentemente, a cultura para outros países virou um prato cheio na mão dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é provavelmente o país que mais investiu em produções cinematográficas em toda a história. Hoje em dia, orçamentos de 250 milhões, 300 milhões de dólares é algo comum em Hollywood, mas isso não vem de hoje. Os Estados Unidos sempre foi um país que investiu muito em propaganda. O sonho do brasileiro médio da década de 80 até 2000, mais ou menos, era que o Brasil virasse os Estados Unidos. Eu diria que para algumas pessoas até hoje esse é um sonho. Se não sonha com isso, pelo menos alguma vez a sua vida seja quis ir para Disney. Isso é o resultado de investimento em cultura potencializado com a visão de futuro que construiu o que hoje é a maior indústria cinematográfica do mundo. Não tô falando que é a melhor e nem nada disso, mas para o modelo financeirizado que a gente vive, com certeza é a mais poderosa. A gente sempre consumiu muito da máquina de propaganda deles. Todo mundo se emocionou, ou pelo menos conhece uma pessoa que se emocionou, quando eles nos contaram como eles resgataram o soldado Ryan e mostraram pra gente o quão heróicos eles foram na Segunda Guerra. Durante as décadas de 80 e 90, cerca de 80% dos filmes que passavam na TV Globo eram norte-americanos. E da década de 80 até os anos de 2010, cerca de 80% dos filmes que passavam nos cinemas brasileiros eram americanos. Toda a grana que os Estados Unidos investiu em cultura fez com que o Brasil se tornasse um dos consumidores mais assíduos dela. No mundo inteiro, o soft power americano se tornou cada vez mais presente. Essa máquina de publicidade, aliada a um complexo industrial e militar poderoso, transformaram os Estados Unidos na nação mais influente das últimas décadas. What we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do?
Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. Em 2007 era apresentado o primeiro iPhone, uma concepção disruptiva do que era um celular. Era como ter um notebook no teu bolso que ainda recebe ligação. A BlackBerry tinha uma proposta parecida, mas o iPhone não tinha tecla, porra, é muito mais foda. Era tão revolucionário que nem celular se chamava, era smartphone. E a partir daquele momento, todas as empresas começaram a correr atrás para fazer as suas próprias versões do iPhone. Uma empresa muito espertinha viu toda essa movimentação e resolveu ter outra abordagem. Ao invés de tentar entrar na corrida para repetir os feitos da maçazona, o Google resolveu pegar um sistema operacional para smart câmeras que eles tinham comprado em 2005 e ofereceu de forma gratuita para todas essas marcas que queriam um iPhone para chamar de seu. Em 2008 é lançado o HTC Dream, o primeiro smartphone Android a ter contato com o público. É um movimento muito parecido com o que a Microsoft fez com a IBM lá atrás, que acabou por consolidar o Windows como o principal sistema operacional de computadores pessoais. Anos passaram e a Microsoft, a Apple, a Alphabet, que é o Google, e a Nvidia se tornaram as empresas mais valiosas do mundo. A Nvidia tem mais a ver com a bolha das IAs, mas isso é assunto para outro vídeo. E descendo um pouco mais esse ranking, em sétimo lugar, tá o que eu considero o verdadeiro chip da besta, as plataformas Meta. On Facebook, you have control over your information. The content that you share, you put there. You can take it down at any time. The information that we collect, you can choose to have us not collect. You could delete any of it. And of course you can leave Facebook if you want. Todo mundo conhece a história do Facebook. O jovem gênio, estudante de Harvard, que construiu a maior rede social do mundo programando no seu quarto. Desde então, entre múltiplas polêmicas e acusação de roubo de dados, esse jovem construiu o que é basicamente o nosso CPF na internet. Usando ferramentas compradas ou que ele copiou de outras plataformas, nosso Mark Zuckerberg criou um ecossistema que resume quem somos, de uma forma que o algoritmo entenda. A nossa vida está no Instagram, a nossa família está no Facebook e as nossas conversas estão no WhatsApp. E os nossos dados estão no bolso do tio Zuck. E eu digo no bolso porque a Meta, diferente de todas as outras empresas do top 10, não tem um produto físico consolidado. A Amazon também não tem, mas ela foi a vencedora da bolha das .coms. Isso é assunto para outro momento. Eles estão tentando emplacar aquele Meta Glass que está fazendo sucesso, mas até agora não deu um centavo de lucro. A grana deles vem basicamente da venda de anúncios online. Eles têm as maiores plataformas e isso faz com que eles tenham a maior quantidade de dados de usuários online. Isso, aliado ao algoritmo que foi criado para entender os seus desejos, a sua rotina e principalmente os seus afetos, criou a máquina de publicidade mais valiosa do mundo. Voltando ao nosso país, enquanto no resto do mundo a média de uso de internet é de 70%, no Brasil é de 90%, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com 95%. E quando a gente fala de acesso a smartphones, esses números ficam um pouco mais curiosos. Numa média mundo, temos cerca de 83 smartphones para cada 100 pessoas. No Brasil, o número é de 108 a 120 smartphones a cada 100 pessoas. A gente tem mais celulares ativos do que pessoas no nosso país. Nosso país se tornou um prato cheio para empresas como o Google e a Meta vender as suas publicidades. Nós somos uma mina de ouro do marketing digital. Isso, aliado ao comportamento e o padrão de consumo brasileiro, criou nessas redes sociais um segundo Brasil, com novas profissões, novas regras, novos produtos e um novo tipo de comportamento. Mas esse novo comportamento, ao invés de vir como um passo adiante na forma de organização humana, ele nos levou para uma tradição bem mais antiga. De certo modo, uma forma de sociedade já superada. O que a gente chama de nichos são, na verdade, tribos, cheias de guerreiros prontos para batalhar por ela. A tecnologia que foi vendida pra gente no começo como uma forma de aproximar e encurtar distâncias entre as pessoas, acabou sendo tomada por vários grupos segmentados que só interagem entre si. E quando vai interagir com outros, é de uma forma hostil. Você não precisa nem ir muito longe, todo mundo tem um tio bolsonarista ou uma prima petista com quem já brigou. E se você entrar em qualquer rede social agora, qualquer uma, e for na aba de comentários de qualquer post, vai ter gente brigando. E aí que entra o meu problema em específico com a Meta. Ela parece que é a única que se aproveita dessa polarização, usa isso para fazer mais dinheiro e vender mais publicidade. Inflama as pessoas que estão ali para gerar buzz e conseguir dinheiro através disso. Não que as outras empresas não façam isso e não precisem vender publicidade, mas a Meta me parece que é a única que se aproveita de verdade dessa tribalização para encher os bolsos. Outro dia eu caí num desses vídeos de Lula e Bolsonaro e abri os comentários. E as primeiras opções eram uma bandeira do Brasil
ou um emoji de vaca. Ou você bate no peito e fala que é patriota, ou você xinga ele de gado. A rede social te induz a definir um lado antes mesmo de você começar a escrever o teu comentário. Isso incentiva a maioria dos usuários a continuar se dividindo e a empresa continuar lucrando. E o meu ponto principal é exatamente esse. Desde a época da redemocratização até agora, mesmo não querendo, o Brasil sempre foi o quintal dos Estados Unidos. Só que de alguma forma, principalmente por conta da financiarização do sistema que a gente vive, as redes sociais, por estarem na internet, um território com as leis ainda meio nevoadas, sem muita clareza, aproveitam disso para fazer todos nós de massa de manobra, brigando uns contra os outros, e quem tá lá em cima continua lá em cima, quem entendeu o jogo tá ganhando mais dinheiro, e a gente tá, ó, tomando no fiote. O brasileiro tem uma capacidade de organização na internet que é uma parada que a gente não vê em nenhum outro lugar do mundo. Eu sinto que isso pode ser a maior força que a gente tem como nação, mas ao mesmo tempo todo esse poder, por estar na mão de algumas empresas, que são as que dominam a internet hoje em dia, isso acaba se tornando a nossa maior fraqueza. E é por isso que, pra mim, o Brasil é uma bosta. Eu espero que você tenha gostado. Esse é um vídeo da minha opinião e eu adoraria discutir com quem pensa diferente de mim. Estou aberto à conversa. Um beijo, um abraço, Deus abençoe. Até mais, tá bom?